Simulando uma vacinação, a ONG Transformando Verdade em Ação busca conscientizar as pessoas sobre o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil. A seringa foi representada por uma bala, que será entregue às pessoas junto com um comprovante de vacinação. O documento é um certificado no qual o público se compromete a denunciar casos de abuso contra crianças e adolescentes. A ação é uma das atividades que marcam a campanha Maio Laranja, criada para alertar a sociedade sobre o tema. Nos últimos 2 anos, e principalmente na pandemia, nós começamos a intensificar e trabalhar o mês de maio, que é chamado Maio Laranja, todos os dias com uma intervenção na internet, que nós temos muitos casos pela internet, a intensificar a informação, as ações em empresas. A campanha Maio Laranja surgiu no ano 2000, quando foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil, celebrado em 18 de maio. No Brasil, 3 crianças são abusadas a cada hora e cerca de 51% delas têm entre 1 e 5 anos de idade. Em São José, os dados do Conselho Tutelar mostram que o número de denúncias tem crescido nos últimos anos. Em 2020, foram 764 denúncias e no ano passado, 865, alta de 13%. De acordo com este conselheiro, o aumento no número de denúncias se deve à maior conscientização da sociedade. Ainda segundo o conselheiro, o público jovem também tem denunciado. As pessoas hoje compreendem aonde deve buscar essa ajuda, entende a criança que ela, ao se tornar vítima, deve procurar essa ajuda, né? E acaba chegando mais, né, esse número de pessoas, desses casos atendidos com crianças e adolescentes. Existem diversas maneiras de fazer a denúncia do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Uma delas é pelo telefone, pelo Disque 100 ou pelo Disque Denúncia 153. Outra opção é procurar uma das 3 unidades do Conselho Tutelar da cidade, onde a criança ou adolescente é acolhido e encaminhado para a assistência médica quando preciso. Ainda assim, Alessandro explica que, como boa parte dos abusos acontecem dentro de casa, a família resiste em acreditar nas palavras dos jovens quando a denúncia é feita. Não acontecendo e a família não acreditando, aí o serviço, né, da assistência, quem dá esse respaldo ao conselho, né, de fazer o atendimento para que a violação se cesse. Se lá na frente, né, mostrar que a família não correspondeu, é onde o conselho também pode agir aplicando medida de proteção, afastando o agressor, né, ou a criança da sua moradia, caso a família não acredite. Para os vereadores, apesar de ainda ser um tema considerado tabu, o abuso sexual de crianças e adolescentes deve ser amplamente debatido, principalmente com a participação dos pais e responsáveis. Um tabu muito ruim para a nossa sociedade, porque atrás de uma não denúncia nós temos uma criança que é vítima de violência sexual. Então isso é muito ruim para a nossa população, para as nossas crianças, enfim, para a nossa sociedade. E as pessoas precisam conhecer esses canais, precisam ter acesso a essas informações para que façam realmente essa denúncia. Esse tabu dentro de casa precisa cair para que a criança saiba, desde o início da infância mesmo, onde ela pode ser tocada ou não, onde que é uma parte que ela só pode ser tocada pelo pai, pela mãe ou por alguém de confiança. Então, todos esses processos, respeitando a faixa etária de cada criança, tem que ser começar a discutir desde cedo dentro de casa para que a gente mitigue, minimize cada vez mais o abuso infantil. Os parlamentares também comentam o papel da Câmara nos debates sobre o tema e o que pode ser feito para melhorar o acolhimento dos jovens que passam por algum tipo de abuso. E quando você externiza, quando você leva esse assunto à discussão, você também começa a ter penas, né, punição mais severas para essas pessoas. Então, cabe até o legislador, né, a gente como vereador, ter ideias de criar leis municipais para que a gente possa diminuir, né, minimizar esses acontecimentos. Políticas no sentido de acolher, de tratar, de receber a criança pós-abuso, fazer o tratamento psicológico, acompanhamento psicológico dessa criança e também leis punitivas para o agressor, para o adulto que abusa. Para Tatiane, coordenadora da ONG Transformando Verdade em Ação,
Quanto mais debatido o assunto, maior será a rede de proteção desses jovens. Não tem como combater o mal se não conhecer. Por isso que nós precisamos conscientizar e informar. Nós precisamos falar sobre a rede de proteção. As crianças e adolescentes precisam saber que existe uma rede de proteção. Elas precisam de uma voz. E essa voz é eu e você. Por isso que nós precisamos falar mais sobre este assunto. E existem maneiras de identificar quando uma criança ou adolescente está sofrendo com abusos, como conta o conselheiro tutelar. Ao perceber algumas dessas características, é dever fazer a denúncia ao conselho tutelar ou a algum órgão competente. A própria criança, ela começa a identificar alguns sinais, né? Você vai ver que a criança, ela começa a ficar entristecida, ela vai ficar, às vezes, afastada do convívio da família, ela vai se isolar. Às vezes aparece, não somente com a criança, mas também com o adolescente, sinais, às vezes, até mesmo de automutilação. A criança, quando é muito pequena, ela vai trazer sinais de que ela vai regredir. A criança que já não está mais de fralda vai voltar a fazer xixi na cama, né? Então, tem alguns sinais que vai ser aparentes que a família vai falar, opa, alguma coisa está acontecendo. E daí seria, talvez, né, procurar conversar com essa criança para poder ver o que realmente, de fato, está acontecendo.